Deus te chama hoje. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A palavra que eu tenho hoje é uma palavra de muita reflexão para cada um de nós. Por isso eu já te peço, assista, ouça esta palavra, porque eu tenho certeza que várias pessoas estão vivendo ou passando ou vão passar por isso que eu vou dizer nesse momento. Nós entendemos que Deus, Ele chama a todos nós. Deus chama a todos nós. E em todos os momentos Deus está falando, nos mostrando algo a respeito da sua vontade, da sua obra, ao qual Ele tem para cada um de nós. Mas é importante que nós prestemos atenção, ou é preciso que nós demos ouvidos para a voz de Deus. É preciso que nós fiquemos atentos ao que Deus está falando. Deus fala de várias maneiras e de várias formas. Às vezes, nós não prestamos atenção para o que Deus está usando ou através de que Deus está usando para falar conosco. Muitas das vezes através até de um pássaro, através de uma criança, através de coisas pequenas e minuciosas, Deus fala conosco. E muitas das vezes nós não reconhecemos que é Deus que está falando. Muitas das vezes por causa de muitas coisas que passamos no dia a dia, acabamos de deixar passar os detalhes de Deus para nós. Observe que Deus, Ele nos escolheu, nos chamou, mesmo antes ainda de termos nascido, assim como Ele chamou e escolheu o profeta Jeremias. A Bíblia diz que Deus fala: ainda antes que eu te formasse, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Para Jeremias, através da vida de Jeremias. E observe que nós podemos alcançar as promessas de Deus, alcançar o chamado de Deus através de ouvir aquilo que Deus está nos falando. Porque quando nós conseguimos ouvir o que Deus está nos falando, é lógico que nós vamos perceber que Deus está nos chamando para algo. Deus está nos chamando para um propósito ao qual Ele tem para conosco. Mas temos que ouvir a voz de Deus. E eu já quero te fazer uma pergunta. Você tem ouvido ou você tem dado ouvido à voz de Deus, ao chamado de Deus na tua vida? Observe só, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observe que quando Deus chama Abraão, quando ouve a voz de Deus, Deus vai falar para Abraão: sai-te da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observe que Deus, ele não mostrou a terra. Deus falou para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus estava falando para Abraão: confia na minha voz. Confia no meu chamado. Só segue, Abraão. Só anda, Abraão. Vai adiante, Abraão, porque eu que vou te guiar.
E em muitas das vezes em nossas vidas, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos Deus falar conosco a respeito do chamado que Deus tem para cada um de nós tememos, ficamos assustados ou com medo. Sentimos que podemos passar por perigos, afrontas e muitas das vezes queremos desistir ou fracassar. Mas Deus, quando chama Abraão, ele fala: Abraão, eu te mostrarei a terra. Mas Deus não mostrou a terra logo, de primeira mão. Não. Deus falou: ó, eu vou te mostrar. Abraão, a Bíblia não está dizendo, mas Abraão poderia ter pensado: qual será a terra que Deus vai me levar? Qual será o dia do cumprimento da promessa? Onde será este lugar? Isso são perguntas nossas. Às vezes Deus fala conosco, fala sobre promessas, fala sobre cumprimento de promessas, e nós se perguntamos: será o que é que eu vou passar para chegar lá? Aonde eu vou estar quando a promessa de Deus se cumprir? Será que essa promessa vai se cumprir? E isso, meus irmãos, serve como empecilho em nossas vidas, porque nós temos que, em todo momento, ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus e caminhar. Deus só chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, dos teus pais, e para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Olha só, primeira coisa, Deus falou para Abraão: sai. Eu não quero que você fique no local ou no lugar que você está. Você precisa se movimentar, Abraão. Você precisa, Abraão, sair, se levantar. Você precisa ser guiado. Mas talvez Abraão podia pensar: para onde? Onde eu vou andar? E Deus está falando: só anda, só caminha, que eu vou te direcionar. É como aquela arca de Noé. Noé construiu a arca, mas a direção da arca foi Deus que estava dando a direção. Deus que estava guiando. E Deus está falando para cada um de nós: somente sai, somente ande, somente seja direcionado, direcionada pelo meu Espírito. Não fique parado, saia. Deus está falando para você nessa hora: somente saia. Se foi Deus que falou contigo, se é Deus que está falando contigo, se você está ouvindo a voz de Deus, esta palavra é para você hoje. Saia, se movimente, deixa você ser direcionada pela voz do Todo-Poderoso. Porque se você seguir em frente, se você andar no Espírito Santo de Deus, você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Saia, ande, seja guiado pela voz do Espírito. Seja guiado pela voz de Deus. Não temais, nem vos assustei. Porque se é Deus que está falando com você, certeza que você chegará aonde Deus quer. Na promessa, no cumprimento, no chamado, na escolha que Deus tem para você. Sai, Abraão. Se movimente. Mulher, homem, ouça o que Deus está te falando. Ouça
o que o Espírito diz à igreja. Se você está escutando esta palavra, eu já quero te pedir que você deixe o teu comentário. E se for possível, se você puder nos seguir, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que Deus possa falar, né, através desta palavra. Este é um canal simples e humilde. Vai conter erros, falhas, mas eu tenho certeza que é o Espírito que está falando comigo e contigo neste dia. Sendo assim, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.